Boa tarde, então, pessoal. Vamos começando, então, aqui a live. Gostaria de apresentar para vocês, então, hoje o destino que nós vamos falar é sobre a Puglia. Nossos parceiros da Vertus, lá da Itália, estão baseados em Verona, certo? O Edson, que é o responsável pelo mercado brasileiro aqui, na parte de vendas, na parte de produtos lá na Vertus, e o Matteo, que é o proprietário da Vertus. I would like to introduce Matteo. Unfortunately, he doesn't speak Portuguese. He only speaks Italian and English. Welcome, Matteo. Thank you, Daniel, for this introduction, and thank you to Personal Brazil to inviting us to this webinar and give us the chance to present a piece of Italy, the Apulia, a beautiful region in south of Italy, but Edson will talk a lot about this. I give you just a quick introduction of our company. Our company is a family company. We are based in Verona, in the north of Italy, between Venice and Milan. Our company is, we have 35 staff, employee working in the company. And the company was founded in 1949 by my grandfather. Then my mother. Is a typical Italian story. And now is my turn. So we are at the third generation running the company. I just give you some quick update on the situation in Italy. The situation was really bad in March and April, and probably is what you are facing at the moment. I know that the situation in Brazil is really hard at the moment. Now we are, I cannot say in a safe situation, but the infection is decreasing day by day, and we can move inside our region, and probably beginning next week, mid next week, we will allow to travel around Italy. Europe is dealing in opening the border probably mid of July between country with, let's say, the same infection rate. So let's see how it will develop, but we don't have any pressure on the hospital at the moment. So the hospital are now operating under a normal situation. And every day there are some very low infection rate. So we cross our finger and hope not to be out of the tunnel, but maybe we were able to manage the situation. Just some quick update on the tourism side. Hotels are going to reopen mainly on the beach, because in Italy we are approaching the summer season, and of course we were locked down for quite a while, so many people are looking forward to spend some days on the beach. So in the next end of June, beginning of July, most of the, let's say, beach destination will open the hotel. We have some strict health protocol to follow. So it's quite clear. Of course, the main point is to keep the distance between guests and different guests. So probably buffet in the hotel are not set, and you have only the service at the table. So there are some rules, but probably you will have, I'm sure we will have the chance to enjoy the destination without crowd. So this is let's say, the positive face of this situation. Airports are going to reopen. The main airport in Italy are open, and also some
let's say, secondary airport will open shortly between beginning of June and mid of June. Airlines are going to set or to implement the frequency mainly to Germany, to France, and so on. So this is the picture at the moment. Of course, some hotels will not open because they have to afford some extra cost to be compliant with the new security, let's say, healthy rules, and probably the balance doesn't make sense for them to reopen. So what I can see at the moment is that availability will be less, of course, and once we are going to book any hotel, restaurant, and so on, the availability is less because, of course, we need to keep the distance between each one. For example, last weekend I went to Venice just to see how what is going on, and I had lunch in a restaurant, and there was only a few tables because some tables removed to keep the right distance between the guests. That's a suggestion to be very careful, and I cannot say to book in advance, but to book quite everything in advance, because also restaurant can be critical because the availability is less. Museums are going to reopen in the next weeks, but probably in mid of June everything is reopened. But also museum, you have to book in advance to be allowed to go in. Otherwise, there is no chance to queue and wait because there is a fixed number of people allowed to go in each time. This is just a quick update on the situation in Italy. I thank you again to Daniel to invite us. I wish you all the best for this hard period. And first of all, keep healthy. This is the best way to move the first step forward. Thank you, and I hand over to Edson to go to present, to introduce you the Puglia. Thank you again. Thank you, Matteo. Thank you. Grazie. Matteo. Agora apresento a vocês o Edson. Ele é brasileiro, então pode começar aí, Edson. Pode. Olá, pessoal. Eu sou Edson Calisto, como falou o Daniel. Eu trabalho para a Virtus. Antes o meu chefe, o proprietário de Virtus, explicou mais ou menos para vocês a situação que está na Itália, que devagar já está, graças a Deus, a gente está saindo, já estão começando a abrir hotelaria, em breve vai começar a ter voos já da Europa. Como ele falou, Virtus é uma empresa de receptivo, é uma empresa familiar que trabalha já há mais de 70 anos no mercado de receptivo aqui na Itália, tá? É a empresa formada pela família de Matteo, a mãe dele, ele e o tio dele. Aqui vocês veem, a gente somos mais ou menos 30, 35 pessoas que trabalham em vários departamentos. A gente trabalha com eventos, com incentive, tem a parte business travel e a parte incoming, que é essa que eu sou responsável. Todo o nosso pessoal são italianos, eles conhecem muito bem o produto Itália, então estão sempre à disposição para tirar dúvidas e aconselhar o melhor do nosso produto para vocês, para o cliente. Uma coisa interessante, a gente trabalha com toda a Itália, tá? Então, desde o norte até o sul. Não tem nenhuma região específica no território italiano que a gente não trabalhe. A gente trabalha realmente com toda a Itália, com contratos diretos, com algumas operações diretas também.
E então isso facilita para vocês, assim, qualquer cliente que vocês reservarem com a personal, que for para Sicília, para Sardenha, para qualquer outro lugar, vocês não estão sabendo que esses clientes estão nas nossas mãos, tá? Quem está cuidando é a Vertus, quem vai estar por trás falando, inclusive, muitas vezes eu falo com o cliente de vocês, sou eu, e então, em qualquer região da Itália, a gente trabalha e pode dar suporte para vocês. O nosso trabalho hoje, o foco maior, a gente trabalha tudo sob medida, tá? Então, tudo que a gente cria é baseado na exigência do cliente de vocês. A gente tem poucos passeios regulares, mas coisa muito pouca, porque a gente preferiu dar esse tipo de assistência, dar esse tipo de produto para os clientes. Então, toda uma linha de produto feito sob medida para eles. O nosso produto principal, né, são programas ligados à enogastronomia, vinhos, aulas de culinária, não? Os teatros e eventos das cidades históricas. Então, por exemplo, o Andrea Bocelli, na Iático, a gente pode fornecer a parte de bilheteria e não só os pacotes também, transfer, guias em português. Organizamos lua de mel para clientes em viagem lua de mel. Quem quiser fazer o teste Ferrari, Lamborghini, Maserati, a gente também organiza isso em algumas cidades da Itália, seja para individual, e se tem algum de vocês que trabalham com incentivos, com grupos de incentivos e empresas, a gente organiza também para esse tipo de grupo, tá? Hoje a gente escolheu falar da Puglia, tá? Conversando com o Daniel, com a Michelle, a gente decidiu falar da Puglia, por quê? Porque a Puglia não é ainda muito conhecida no Brasil. Mas não muito. E o que eu vou mostrar para vocês hoje da Puglia é uma Puglia diferente, não é os passeios básicos que todo mundo conhece. Eu fiz realmente uma seleção muito boa do produto, hotelaria, inclusive eu vou falar de hotelaria, e também de alguns lugares que são um pouco desconhecidos da Puglia. E no final da apresentação Puglia, eu coloquei, como se diz, um plus, coloquei uma região de Basilicata, e vou falar de Matera, que é uma cidade que começou a ficar muito famosa também. Inclusive, ano passado era a capital europeia da cultura. A Puglia, como vocês sabem, conhecida como Apulia, em português, é a região no sudeste da Itália, como se diz, no calcanhar da bota. Então, você está chegando próprio no final do país, não? Vocês podem ver um pouco da descrição que eu escrevi para vocês, bem detalhada, que depois dessa apresentação, inclusive, o Daniel vai estar passando para vocês, para poder eu não entrar em muito detalhe na descrição. Então, eu vou começar pela uma das cidades principais da Puglia, inclusive a capital, que é Bari. Bari é uma cidade de médio porte, muito famosa pelo porto, porque eles têm um porto muito importante, onde chegam vários cruzeiros, a MSC, a Costa Cruzeiro. Eles chegam da Grécia, não? E da Albânia, eles desembarcam em Bari. Só que Bari hoje não é muito conhecida, porque é muito conhecida por conta dos cruzeiros, né? Na verdade, é uma cidade super agradável. Essa foto, inclusive, eu escolhi próprio para vocês terem noção, mais ou menos, de como é a cidade. Esse é o centro histórico, a parte velha, não a Bari Vecchia, como a gente fala aqui na Itália. Vocês vêem a Catedral de San Nicola, que é o padroeiro da cidade, que é maravilhosa, fica próprio bem no centro histórico, não tem prédios altos. Dessa parte histórica da cidade são todas as casinhas típicas italianas, que você vê com o varal fora, com as roupas. Então, todo o centro histórico de Bari é super agradável. Eu sempre aconselho quem chega na Puglia por Bari de ficar mais ou menos, no mínimo, umas 2 noites, que aí você pode visitar a cidade, o centro histórico. A gente organiza passeios no centro histórico, inclusive com guias brasileiros, que falam português, não? Todos os nossos guias, a gente fez uma seleção muito boa dos guias, são brasileiros que vivem aqui na Itália, como eu, há muitos anos, então falam português, tem aquele jeito brasileiro, que qualquer coisa que o nosso cliente precisa, o cliente de vocês precisa, eles estão à disposição.
Enfim, a gente pode organizar toda essa assistência também em língua. Eu coloquei mais ou menos aqui o que vocês podem fazer desde Bari, tá? Se você dorme em Bari, como eu falei, as duas noites ou duas seria o ideal. A gente pode organizar o City Tour na parte histórica, como vocês podem ver, a Basílica de San Nicola, e no centro histórico de Bari é muito lindo, onde tem essa foto com essas duas senhoras sentadas fora. Elas estão fazendo uma massa que se chama orequete. Orequete, em português, são orelhinhas, que é essa foto que está embaixo. Então, vocês fazem um city tour, caminham no centro da cidade e tem a oportunidade de conhecer essas senhoras fazendo a massa no momento, e é super legal, porque elas, inclusive, elas mostram a casa delas, a residência delas. Vocês podem entrar, fazem foto com elas, é super legal, assim. É uma experiência bem única, porque você está vivendo, inclusive, a vida barese, não? Do pessoal que vive em Bari. E é super agradável. A gente começa com esse city tour no centro histórico da cidade, pode organizar, inclusive, uma aula de culinária típica de massa, ou então focaccia, ou de pizza, como desejar o cliente. E depois a gente vai para a cidade de Trani. Trani é uma outra cidade muito gostosa, que fica mais ou menos 1h, 50 minutos de Bari, é uma cidade histórica de frente para o mar também. Tem essa catedral de pedra branca muito bonita, que é a Catedral de Santa Maria Assunta, que a gente visita ela também. O legal de Trani é porque tem a parte no centro histórico, onde mais ou menos de manhã muito cedo, se você vai ou de manhã cedo, a gente pode fazer o city tour de Bari ou de manhã cedo ou então à tarde, para poder o cliente ver o que eu vou falar agora. Quando você chega na parte do porto, no centro histórico, tem os pescadores que estão voltando, no caso, no final da tarde, eles estão voltando com os barcos de pesca cheio de peixe fresco, o pescado fresco. Então, você vai ter essa vivência com esses pescadores que estão voltando, e é super bonito, porque depois tem um pôr do sol maravilhoso. Os clientes podem apreciar o pôr do sol, a gente pode organizar, inclusive, um aperitivo para eles verem o pôr do sol, e depois volta para Bari, tá? Então, essas são mais ou menos as opções que a gente pode fazer se você dorme em Bari. Saindo de Bari, essa cidade é bem conhecida mundialmente. E quando eu começar a falar agora, eu acredito que vocês vão lembrar. Se chama Polignano a Mare. Polignano a Mare é famosa, inclusive essa é uma das fotos mais famosas de Polignano, porque ela foi toda construída em cima dessas rochas, dessas montanhas de rocha. Essa é a única praia no centro que tem um pouco de areia, tá? As outras praias são praias com rochas, com pedras. E Polignano é famosa, muito famosa, pelo autor da canção Volare, que é uma canção muito famosa, né? Aquela Volare, oh, cantare, oh, que se chama Domenico Modugno. Então, a cidade ficou conhecida por ele. E vale a pena você parar. Isso você faz as 2 noites em Bari e segue para outros destinos que a gente vai falar agora. E Polignano você pode parar, pode fazer um belo passeio no centro histórico, que eu adoro Polignano a Mare, já tive várias vezes lá. Parece essas cidadezinhas da Grécia, construída nessa rocha, essas casinhas brancas com as janelinhas amarela, vermelha, azul, com todas essas rosas coloridas do lado de fora. É uma coisa super, super agradável, cheio desses restaurantezinhos, essas lojinhas para comprar souvenir. É uma graça. Em torno a Polignano, para quem decidir dormir em Polignano, Polignano não tem hotéis grandes, tá? Eles têm bed and breakfast no centro da cidade, ou então, fora da cidade, tem uns hotéis um pouco grandinhos. Quem decidir dormir em Polignano, eles podem também passear. Logicamente, quem está em Polignano precisa conhecer a Grota Palazzesi. Eu acredito que vocês devem conhecer também. É uma gruta
tá? É um restaurante construído dentro de uma gruta. Vocês podem ver da foto à direita em cima que tem as mesinhas, tá? É um restaurante muito famoso, conhecido mundialmente. É um pouco caro, lógico, porque é muito exclusivo. Você tem que reservar com antecedência. A gente pode fazer esse serviço para o seu cliente, tá? Se eles desejarem almoçar ou jantar nesse restaurante, a gente faz a reserva para eles. Mas é uma experiência uma experiência única. Se você está em Polignano, você tem que ir lá ou jantar ou almoçar nesse restaurante. Tem a Grota de Castellana, as Grutas de Castellana, que é muito famosa, fica mais ou menos uns 45 quilômetros de Polignano. Tem mais ou menos 3.348 metros de largueza e mais de 122 metros de profundidade. São grutas feitas de pedra e visitáveis. A gente organiza visitas no interno dessa gruta. E vale a pena conhecer. Como Monopoli é uma outra cidadezinha parecida um pouco com Polignano, só ela não é construída sobre uma montanha, sobre uma rocha. Ela já é mais plana, né? Então é super agradável, as casinhas branquinhas, tem um porto muito legal, como vocês podem ver, esses barcos coloridos são os barcos dos pescadores. E todas essas casinhas coloridas, lojinhas de souvenir, que é super agradável fazer uma parada também em Monopoli para visitar essa cidade, que é super agradável. Vou falar um pouco para vocês de dois produtos de hotelaria, que fica uma em Monopoli, que é próximo a Polignano, e uma outra um pouco fora, mas é tudo perto, tá? Todo esse percurso que eu vou falar para vocês aqui, a gente fala de quilômetros muito pouco. Então, é super viável parar em todas essas cidadezinhas. Esse primeiro hotel que eu vou mostrar para vocês é um hotel, um Small Luxury, que faz parte, inclusive, daquela associação Small Luxury Hotels. É um hotel super exclusivo, de luxo. Eles têm só 13 suítes, 13 quartos, de frente para o mar. Vocês podem ver o restaurante, você está próprio dentro do mar com essas mesas, é uma coisa maravilhosa, assim, para casal em lua de mel é uma coisa muito bem única, assim, quem procura privacidade realmente é uma coisa muito única. Tem essa piscina, eles têm duas piscinas. Essa piscina aqui é a maior, é uma delícia, super gostosa, relaxar depois de um dia de passeio na região, você se relaxa nessa piscina. É um hotel 5 estrelas, então é um preço de hotelaria 5 estrelas, mas tem um ótimo serviço. Eu conheço esse hotel, inclusive, eu estive lá o ano passado. Tem um restaurante muito bom, que vale a pena, inclusive, jantar no restaurante. E vou falar das macerias. As macerias que você vai encontrar em toda a Puglia e que eu aconselho 100% quando você vender a Puglia para o cliente de vocês, pedem sempre hospedagem em macerias. A gente tem várias macerias em toda a Puglia. O que é maceria? Macerias são fazendas rurais. No passado eram fazendas onde viviam os agricultores. Eles produziam tudo na maceria, não? Verdura, fruta, criava os animais, então tinha vaca, cavalo, ovelha, galinha, tinha tudo, tinha própria produção. E com o passar do tempo, essas macerias foram reestruturadas e se tornaram hotelaria. Não? Então, os estábulos onde viviam os animais foram transformados em quartos. E quando eu falo assim, alguém deve até dizer, ai meu Deus, mas não é muito legal. É muito linda, são lindíssimas. É uma mais linda do que a outra. Como vocês podem ver, tem a foto de um quarto que eu coloquei. Inclusive, essa maceria eu também conheço, eu tive lá mais de 2 vezes. Tem essa piscina muito gostosa para o cliente relaxar. Tem um café da manhã muito bom. O proprietário, inclusive, a gente organiza no restaurante com o proprietário, a gente organiza aulas de culinária, como fazer a pizza, a focaccia, a massa. A gente organiza dentro da maceria. Então, assim, vale a pena realmente sempre vender esse tipo de hotelaria. Se você vai na Puglia, você tem que oferecer esse tipo de hotelaria, porque é típico e são lindas, são realmente muito lindas. Vocês vão encontrar, inclusive, esse tipo de hotelaria também na Sicília. A Sicília é muito famosa pelas macerias, tá?
Então, essa daqui é uma das que a gente trabalha super bem. Saindo de Polignano al Mare, que se os clientes decidirem dormir em uma das macerias que eu mostrei para vocês, ele pode dormir ali 2, 3 noites e depois fazer um passeio ao redor dessa região. No caso, Albero Belo, que é onde tem a foto do Daniel, inclusive, é muito conhecida, né? Inclusive é Patrimônio Mundial da Unesco. São essas casinhas brancas cujos telhados têm forma de cone e eles se chamam de trulli. Não, são muito famosos. É um centro muito legal. Vocês estão vendo na costa do Daniel. É uma graça também. Vale a pena visitar. Todos esses trulli são ou restaurante ou lojinhas de souvenir e algum deles, inclusive, você pode dormir. Se você tem um cliente que tem a curiosidade de dormir em Albero Belo dentro de um desses trulli, a gente consegue. Ou então, aos arredores de Albero Belo, tem algumas macerias que eles tinham os trulli no passado, eles restauraram e transformaram em quartos também. Então, você pode ficar fora da cidade e dormir num trulli desse, que é uma coisa bem maravilhosa, assim, uma experiência bem gostosa. Ao entorno de Albero Belo, a gente faz umas experiências bem legais. Inclusive, essas fotos que vocês estão vendo são fotos minhas pessoais, que eu fiz o ano passado. A gente organiza aulas de como fazer a famosa mussarela pugliese. Vocês estão vendo aí toda a parte como se produz a mussarela e depois você come a mussarela fresquinha com um ótimo vinho típico da Puglia, um vinho primitivo que é muito conhecido. A gente organiza visita em campos de oliveiras com degustação de azeite de oliva, como vocês podem ver na foto. Alguns campos de oliveiras têm, inclusive, oliveiras que têm mais de 800 anos. São oliveiras muito grandes, que produzem, inclusive, ainda todos os anos. E é uma experiência única, você encontrar uma árvore dessa na tua frente e ver conservadíssima, até 700, 800 anos, é uma coisa muito especial, muito bonita. Você, quando viaja pela Puglia, seja de trânsito privativo ou com um carro alugado, você vê várias fazendas de oliveiras, mas nem todas são essas onde você encontra oliveiras centenárias, tá? Então, no caso, normalmente, quando vocês pedem, quando o Daniel me pede para a gente para fazer esse tour da degustação das oliveiras, a gente faz questão de levar nessas oliveiras tradicionais, tá? Essas oliveiras mais antigas. Então, isso é uma coisa que a gente já vai em automático. Assim. Se vocês não lembrarem, eu vou lembrar para vocês. Sigo mais para frente, vou falar de Ostuni. Ostuni fica próximo de Albero Belo, mais ou menos 1 hora de carro. Ostuni é uma cidade muito linda, assim, lembra o sul da Espanha e algumas cidades da Grécia, porque também foi construída em uma colina, em uma montanha. Como vocês podem ver, a cidade predomina lá em cima e tem esse estilo barroco e grego, né? Com essas casinhas brancas coloridas. É uma cidade muito linda, muito legal. Eu sugiro, se você não dormir em Albero Belo ou em uma das macerias, vocês podem dormir aqui em Ostuni. Depois eu vou mostrar para vocês hotelaria em Ostuni. Aqui de Ostuni tem também atividades para fazer nos arredores de Ostuni. Então, a gente pode fazer o City Tour também com guia português no centro de Ostuni, que é uma graça. Pode levar os clientes para conhecer Martina Franca e Loco Rotondo, que são 2 cidades que ficam próximo a Ostuni. Martina Franca, por exemplo, é uma cidade com estilo barroco muito linda, tem uma praça maravilhosa com prédios do estilo barroco, com cafés, com lojinhas que o cliente pode aproveitar 2, 3 horas tranquilamente, como é Loco Rotondo, que é em outro estilo, parece um pouco com Ostuni, como vocês podem ver as fotos. São todas cidades que, se você está nessa região, vale a pena visitar, porque
cada uma delas tem a sua peculiaridade, que eu não sei como se diz mais em português, desculpa, porque são todas muito bonitas, assim. A gente pode ir até Altamura. Altamura é muito famosa pelo il pane de Altamura, não? O pão de Altamura, que é um pão muito famoso, inclusive no mundo inteiro. Como vocês podem ver a foto de produção própria, a gente leva o cliente para ver, inclusive, os padeiros fazendo esse pão. É um pão muito famoso que a gente usa muito para acompanha com a massa, não? Quando a gente come a massa, como vocês sabem aqui na Itália, a gente come a massa acompanhada de pão. Mas esse pão em particular é muito especial. Ele é um pouco duro, mas tem um sabor do trigo maravilhoso. Assim, é próprio uma delícia. Então, a gente pode fazer em torno de Ostuni, a gente visita essas cidadezinhas, tá? E dormindo, querendo você dormir em Ostuni, a gente tem uns hotéis bem especiais. Esse aqui, inclusive, é super, super novo, não foi aberto ainda, deveria ser aberto há 2 meses atrás, mas infelizmente por conta do problema Covid-19 eles não foram abertos. É de propriedade de uma francesa e de uma suíça. Elas compraram essa casa colonial e restauraram inteira. Vocês podem ver, o quarto é maravilhoso, com a banheira no centro, o banheiro com peças antigas de móveis e mobília maravilhosa. É uma coisa muito especial. Tem um jardim muito lindo, com uma piscina e um spa, inclusive, pequenininho. Então, vale a pena quem procura esse tipo de hotelaria, a gente tem essa e outras que a gente pode estar oferecendo. Quem quiser ficar no centro de Ostuni, pode ficar nesse daqui. Esse aqui se chama La Sommità. Inclusive, vocês podem ver uma foto minha lá em cima. Foi o ano passado. A gente trouxe uns agentes do Brasil para conhecer o destino Puglia e eu fiz um programa bem gostoso para eles. A gente dormiu, inclusive, nesse hotel. Esse hotel, inclusive, é um Relais Chateau, da rede Relais Chateau. Não é caro, pelo fato de ser do Relais Chateau, mas eles têm ótimos preços. Tem um restaurante muito bom, uma estrela Michelin, fica próprio no centro da cidade. Quando você chega no centro da parte alta, porque o centro é dividido na parte alta e na parte baixa. No caso desse hotel, ele fica na parte alta, inclusive vocês podem ver a vista do terraço. E quando a gente chega com o transfer nosso, da parte de baixo, na praça, eles têm esse carrinho, que vocês podem ver a foto do carrinho, se chama Ape, que é abelha. Esses carrinhos são utilizados próprio para fazer o transporte de turista e de mala nessas estradas muito estreitas. Então, eles vêm pegar vocês e levam até o hotel. A gente faz o check-in. O hotel é um hotel muito, muito claro, de cores super gostosas, como vocês podem ver a foto do quarto, bege, branco. É um estilo muito bom. Eu acredito que a gente nunca teve problema com o cliente, eles elogiam super bem esse hotel, por conta, não é uma coisa muito pesada, não? Como às vezes tem alguns clientes brasileiros que não gostam daquelas cortinas, tipo alguns hotéis de Veneza. É um hotel super agradável, eu recomendo, não só porque eu tive lá o ano passado, mas porque é um produto muito bom. A gente tem um ótimo relacionamento de preço, inclusive qualidade, e um contato direto com a diretoria. Então, a gente normalmente organiza upgrade para os clientes têm sempre um mimo para eles que a gente coloca no quarto. Então, seja esse ou outros hotéis em toda a Itália, a gente sempre dá essa assistência especial para o cliente de vocês, tá? A gente vai deixar Ostuni agora e vai seguir em direção à ponta, o calcanhar da bota. A gente está quase na metade, tá? Eu vou falar de Brindisi. Brindisi é a segunda cidade mais importante da Puglia, porque é a segunda mais importante, porque eles também têm um aeroporto muito importante, tá? Inclusive a Alitalia chega do Brasil, não? São Paulo, Rio de Janeiro, com escala home, eles chegam aqui em Brindisi e Bari. E Brindisi não é muito conhecida, porque o pessoal também acha que é só uma cidade de porto.
porque chegam os navios, desculpa, da Grécia. Mas vale a pena fazer uma parada em Brindisi para conhecer a parte histórica, a parte do mar, a rua principal de frente para o mar, que é essa que vocês estão vendo na foto, foi toda reestruturada esses últimos anos. Então, assim, é super gostoso caminhar, tem uns barzinhos, as lojinhas, ficar mais ou menos umas 2 horas, pega um guia em português que vai falar um pouco da cidade, do estilo da cidade, que também tem uma parte histórica de Brindisi que tem estilo barroco. Então, é uma cidade que vale a pena sim, parar e fazer um passeio na cidade e depois seguir em direção aonde a gente está indo, tá? E chega em Lecce. Lecce, a gente já está quase no finalzinho realmente, no calcanhar da bota. Lecce é uma cidade lindíssima, com edifícios, o centro histórico com edifícios barroco. Na praça principal tem o Duomo, que tem essa foto embaixo que vocês vê, à direita, é uma rosa, que é o próprio estilo Pugliese, que eles Rosacea se chama, que eles colocaram na catedral, é um símbolo muito importante na igreja. Tem a parte baixa de Lecce, como vocês podem ver, tem inclusive da época romana, tem esse teatro romano ao ar aberto, que normalmente no verão eles organizam shows, teatros abertos. Alguns são grátis, outros são pagos, eles fecham, não? O teatro, mas é lindíssimo, é uma cidade super agradável, como todas as outras cidades da Puglia. Vale a pena conhecer, sim. Ao redor de Lecce, eu vou mostrar para vocês o que a gente pode fazer próximo a Lecce e aonde pode dormir, porque Lecce tem várias opções. Tem hotéis no centro e fora do centro. O que a gente pode fazer? As experiências. Vamos falar, então, o que a gente pode fazer das experiências em Lecce. A gente pode ir em Santa Maria di Leuca, Porto Cesare e Gallipoli, que são cidades próximas a Lecce. Santa Maria di Leuca é já o calcanhar da bota, você já está no final. Não tem, acabou a Itália na parte da Puglia, tá? E como vocês podem ver, tem praias maravilhosas. A água é uma coisa espetacular. Você pode, inclusive, eu sempre falo, quem dorme em Lecce e vai até Santa Maria di Leuca, o Porto Cesare ou Gallipoli, é legal pegar tipo uma manhã ou uma tarde e mergulhar e tomar um banho nesse mar Adriático maravilhoso, que é uma coisa espetacular. Como visitar a Catedral de Gallipoli, que é muito bonita também, com estilo barroco. Gallipoli é uma cidadezinha super gostosa, tem muita vida noturna, é muito jovem, então assim, à noite você vê muito jovem, muitos casais, muitos bares com música, DJ grátis tocando, o pessoal faz aperitivo, janta, é uma coisa, uma delícia, assim. Próprio sul da Itália, a Puglia é bem gostosa, tem uma vida noturna muito badalada, muito gostosa. Uma coisa legal também, essa é uma experiência muito única. Eu quis mostrar para vocês porque eu participei, eu vi a primeira vez e participei, inclusive, dancei, né? Chama Dança Pizzica. Como vocês verem, essas mulheres em cima dançando, não? Com os pés descalços. É uma dança que dança seja homem e mulher. É uma dança super sensual, se movimenta muito o corpo, muito, como se diz, caliente, não? E é uma delícia, porque ela se movimenta, eles cantam, você dança com os pés livres, e isso é muito gostoso porque você não só pode propor privado para o cliente, se tem um cliente assim especial que a gente quiser organizar uma dança privativa para eles, a gente pode fazer, ou então para um grupo, como em alguns lugares do centro de Lecce ou Gallipoli, você tem a oportunidade de ver, elas dançam na rua. Essas mulheres começam a dançar na rua e você tem a possibilidade de ver. É uma dança típica da Puglia, tá? Então você não vai encontrar esse tipo de dança, por exemplo, aqui onde eu moro, em Verona, no Vêneto, ou em Milão, ou em Florença, ou em Roma. É uma dança típica da Puglia e típica dessa região, Lecce e Gallipoli, desculpa. Então, assim, para ver realmente, sentir
essa dança você tem que descer até no calcanhar da bota, mas vale a pena. É muito contagiante, é uma delícia. Hotelaria, como eu falei, tem hotéis no centro. No centro tem uns hotéis muito bons, tipo Hotel Boutique, não? São palácios que foi estilo barroco, que foram restaurados e usam quartos. Essa foto de baixo, que vocês podem ver um pouco amarela, com as duas cadeiras, é de um dos hotéis no centro. Ou então, se os clientes quiserem ficar um pouco fora da cidade, ficar na tranquilidade e querem um hotel com piscina, a gente tem um resort urbano muito bom, ótimo, que fica fora da cidade. Vocês vê, inclusive, a foto do quarto com essa pedra branca, super gostoso de dormir, de relaxar, tem a piscina, eles fazem happy hour todos os dias, no final da tarde, quando você termina de fazer os passeios durante o dia, que dá uma relaxada, então você lê um livro. É muito, muito bonito esses dois hotéis que a gente propõe para os clientes de vocês. E terminando o Lete, porque eu falei de uma parte para chegar no calcanhar da bota famosa, como a gente falou. Eu vou falar de duas áreas na região da Puglia que não é conhecida. Se alguém conhecer de vocês escrevem para o Daniel e depois a gente fala no final da apresentação. Mas eu acredito que não é muito conhecida, porque poucas pessoas aí do Brasil me pediram isso. E eu resolvi falar dessa parte da Puglia, primeiro porque é muito natural ainda, não foi desenvolvido ainda o turismo muito internacional, estrangeiro, tipo Brasil, na Ásia. Tem um turismo sim, mas é um turismo muito europeu e turismo local da Puglia, próprio da Itália, não? De outras regiões da Itália. Se chama o Gargano. O Gargano fica ao norte de Bari. Então, você, quando chega em Bari, você não desce em direção, não desce desculpa, no final da bota. Você sobe ao norte, fica mais ou menos umas 2h30, 3 horas de Bari. E é uma região muito linda, tem essas falésias maravilhosas, brancas com grutas lindíssimas. A água é muito cristalina. Aqui você encontra praias com areia branquinha, como a gente tem aí no Brasil. Então, vale a pena dormir em uma dos hotéis nessa região do Gargano. Repito, eles não têm ainda muita infraestrutura, como podem ter Lete, Bari e outras cidades da Puglia. Tá? Eles têm tipo aqueles camping, aqueles hotéis para mais um pouco simples, assim, mas estão criando, inclusive, foi aberto o ano passado um hotel boutique não muito grande, pequenininho, mas é muito legal. Ele tem praia própria. O proprietário tem um barco, que inclusive leva os clientes para passear no barco dele. E o legal dessa região do Gargano, como eu falei, em todas as regiões que eu estou, zonas não, da região da Puglia, que eu estou mostrando para vocês, eu sempre coloco o que pode fazer, né? As experiências especiais. Tem Vieste. Vieste é uma cidade muito lindinha, também construída em uma rocha. Vocês podem ver essa foto embaixo e a foto de cima. Essas fotos são minhas. Fui eu que fiz o ano passado, inclusive. E vocês podem ver a vista maravilhosa de cima de uma montanha que tem em Vieste. Você vê toda a praia, você vê o quanto é larga, não? E a praia de areia. E eu queria falar de uma experiência bem especial que eu tive em Trieste, que se chama Trabucchi. Como vocês podem ver, essa foto de cima, essa casinha de madeira que parece parece uma aranha. Por quê? Trabucchi são máquinas de pesca usada no passado. Eles têm, quando você sobe lá em cima, tem o corpo principal, que vocês veem essa caixinha, e depois tem todo esse terraço com várias pernas, que é tipo uma aranha, na verdade, não? Essas pernas são os braços, não são braços, na verdade. Eles têm no final do braço uma rede, que os pescadores descem essa rede no final do dia, eles descem a rede no mar, e no outro dia de manhã, eles sobem a rede. Quando eles sobem,
a rede está cheia de peixe, de caranguejo, e aí eles fornecem os bares e restaurantes. E eu fiz essa experiência, a gente pode fazer essa experiência para o cliente, de fazer essa pesca, e depois eles podem almoçar. Inclusive, como nessa foto embaixo, tem alguns trabuque que eles foram desativados, não podem pescar, e eles transformaram em restaurante. Então, você imagina, você jantar, almoçar já é lindo, mas você jantar e ver o pôr do sol de um trabuque desse, é uma coisa maravilhosa. Tem alguns que são trabuque gourmet, inclusive, que eles têm uma cozinha mais procurada, tipo estrelada Michelin, mas não são restaurante Michelin, e que não custa muito, na verdade. Você pode ter o prazer de jantar, almoçar em um desses trabuque e não pagar nem muito, assim. E é uma experiência única e acreditem, no Brasil a gente ainda não foi muito divulgado isso. Se foi, vocês vão me falar depois no final. E se não foi, vamos vender. Vocês pedem para o Daniel, que o Daniel vai dar toda a assistência para vocês. Uma outra parte também do Gargano, que é sempre Puglia, são as ilhas Tremiti. Ilhas Tremiti, essas é bem especial também, porque para chegar até essas ilhas, você tem que ir até uma cidadezinha que fica ao norte de Bari, são mais ou menos umas 2h30 de Bari, que se chama Foggia. E de lá, eu fiz essa experiência, tá? De lá a gente organiza um transfer em helicóptero, que é uma viagem maravilhosa, que dura mais ou menos uns 45 minutos. Saindo desse aeroportozinho, ele sobrevoa as ilhas Tremiti e pousa na ilha de San Domino, que é a ilha principal, tá? Dessa ilha, a gente faz passeios, como eu falei para vocês, tem um sobrevoo da ilha, tem um passeio de barco, a gente visita a ilha de San Domino com um guia que fala em português, o cliente relaxa. Esse produto aqui, eu aconselho vender, logicamente, um cliente que tem um pouquinho mais de poder aquisitivo para fazer o transfer de helicóptero, e tem uma procura muito grande para barco. Se você aluga barco, você pode fazer 3 ou 4 noites. A gente também oferece esse serviço, a locação de barco, e aí você visita todas as ilhas. Visita, para nos portos, não é muito grande o arquipélago, então assim, é muito seguro, é super bem cuidado, limpinho, não tem muito turismo ainda, não tem hotelaria muito grande, tem casas de verão e alguns camping. Então, assim, vale a pena conhecer essa ilha. É mais ou menos como uma Noronha nossa aí do Brasil, só que Noronha, na verdade, já está bem desenvolvida, né? Essa daqui está ainda muito intacta e é bem gostoso, assim. Vale a pena vocês oferecer esse produto. Vocês vão ter essa apresentação, então, assim, não tem erro. Quando vocês chegarem aqui e ver o nome, basta vocês pedirem o Daniel e a gente organiza tudo. Eu vou deixar a Puglia, então, conseguir falar dos pontos principais da região da Puglia. Tem mais outras cidades que vale a pena ser visitada, que depois, se vocês lembrarem de algum nome em particular, vocês podem me escrever e a gente responde. Eu vou sair agora da região da Puglia e vou falar dessa região que eu falei para vocês no início, da Basilicata, não? Que é uma região que fica mais ou menos muito próximo, está do lado da Puglia, e de Bari são mais ou menos 1 hora. Vale a pena. Vocês lembram que no início eu falei de Ostuni, do pão de Altamura? Essa cidade, essa região, fica bem próximo. De Ostuni até aqui são mais ou menos uns 45 minutos. Inclusive, eu aconselho sempre, quando você dormir em Ostuni ou nas Macerias, você pode ir aqui em Matera, se chama Matera, e para em Altamura para fazer o tour do pão que eu falei. Matera é uma cidade maravilhosa, assim. Eu pessoalmente amo essa cidade. Eu tive
Desculpa, eu tive 3 vezes em Matera. A última vez que eu tive em Matera foi no ano passado, em novembro, e eu fiquei 3 noites em Matera. E é realmente assim, de tirar o fôlego, como vocês estão vendo. É uma cidade que são grutas, que foi cavernas, que foi construída dentro dessa montanha, na rocha. Desculpa de novo. E se chama Cidade do Issassi, não? O Issassi é considerado a cidade mais antiga do mundo. É um autêntico museu aberto, maravilhoso. É uma cidade muito antiga, como eu falei, a cidade mais antiga do mundo, que em 1952 ela foi evacuada porque não tinha saneamento básico. Então, assim, não tinha como viver mais na cidade, porque já tinha sido um pouco desenvolvida e teve, inclusive, uma peste, uma doença muito grave. Então, eles evacuaram a cidade, fecharam e estava sendo destruída, né? com o tempo. Em alguns anos atrás, o governo italiano resolveu reabrir a cidade, reestruturar tudo, graças a Deus, e foi uma maravilha, porque vários empreendedores compraram essas grutas, não? E fizeram apartamentos, bed and breakfast, hotéis, restaurantes, lojinhas, e se transformou nessa maravilha que é hoje Matera, que, como eu falei, o ano passado ela foi capital europeia da cultura. Inclusive, o último filme de James Bond, não 007, eles fizeram aqui em Matera. E é muito linda. O que é que a gente pode oferecer como experiência? Tá? Porque Matera, você faz o City Tour, logicamente, para você conhecer a cidade, a parte alta, a parte baixa. Infelizmente, eu não aconselho para pessoas que têm problemas para caminhar ou cadeirantes, porque tem muita subida e descida, muitos degraus de pedra, e é um pouco cansativo. Uma experiência linda que vocês podem oferecer é dormir, logicamente, dentro de uma dessas cavernas que eu estou mostrando para vocês na foto. Essa daqui é uma das mais lindas que a gente tem, não? Como é um hotel. E aí vocês me perguntam, Edson, mas esse hotel não tem mofo dentro, não tem mau cheiro? E eu vou falar, não tem. Eu dormi dentro de um deles, inclusive eu conheci vários, são super limpos, não tem cheiro de mofo, não tem umidade dentro, porque eles tiram a umidade, é super limpinho. Alguns têm essas janelinhas no teto com a entrada da luz natural, mas vocês verem, é tudo muito limpo, muito iluminado, tem luz. Logicamente, quem tem problema de estar em ambientes fechados, eu não aconselho. Mas é uma experiência maravilhosa. Você tem a opção de dormir ou dentro da caverna, como essas fotos que eu coloquei para vocês, tem essas 3 fotos, ou então tem alguns quartos que, como vocês podem ver em cima, tem a banheira, tem uma varandinha, e você tem uma vista para a vale principal da cidade, tá? Mas realmente vale a pena dormir. Essa é uma outra opção que vocês podem ver. São várias, todas diferentes. Tem o jardim, uma cadeirinha fora que você pode ler, tomar um vinho, se relaxar. É super gostoso. É uma cidade realmente muito linda. Vocês precisam indicar para os clientes, quem quer ter uma experiência especial, precisam vender. E como eu falei, a gente organiza o City Tour com guia em português. Vocês podem ver outra foto minha lá em cima com o pessoal do Brasil do ano passado, que a gente levou para conhecer. Então, fazer o City Tour, pegar o táxi Matera, que é essa app que eu falei antes, esse carrinho pequenininho, que custa 5 euros, 6 euros, pega um carrinho desse e eles mostram para você, vai para cima e para baixo. Em Matera é uma coisa linda, maravilhosa. Jantar em um dos restaurantes, vários restaurantes, dentro das cavernas, que é uma coisa bem legal. Então, vale a pena, a gente reserva o restaurante, almoçar, ou então fazer um aperitivo em um dessas vistas panorâmicas da Vale que tem, que é uma coisa muito única. Mas o bom de Matera você tem que se deixar levar, assim, se perde, faz o City Tour quando chega no primeiro dia para poder você entender mais ou menos a cidade, tem o mapinha na mão e depois se perde
eu falo perder, mas num senso bom, porque você não se perde, assim, é fácil de encontrar o hotel. Mas conhecer todas as ruas, as lojinhas, se vocês passam em uma rua e vê algum hotel desse nas cavernas e vocês quiserem entrar, eles têm o maior prazer de abrir as portas para você e mostrar. O pessoal são super hospitaleiros, são super queridos, muito, muito queridos. É uma coisa que realmente vocês podem fazer. Se perder em Matera, tá? Terminei a apresentação sobre Matera, a gente já está chegando um pouco, né, ao fim, então a gente pode depois passar para as perguntas, senão vocês podem até esquecer também, tá? Como eu falei no início para vocês, a gente trabalha em todo o território italiano com esses serviços que eu coloquei o elenco aqui, tours especiais, guias privativos em português, assistência no aeroporto em português, estação de trem, bilheteria de trem também a gente fornece, hotéis, vilas especiais, como eu mostrei para vocês, a parte do concierge, reservar restaurante, teatro, transfer em carro de luxo, equipamentos para eventos, que a gente também organiza casamentos e eventos, todos os nossos transfer em toda a Itália, tá? Em todo o território italiano, a gente usa o mesmo veículo. No caso, minivan da Mercedes, essa Viano que vocês podem ver em cima, que a gente usa para 4 pessoas, 6. Normalmente, eu uso para 4 pessoas, porque o brasileiro tem muita mala, né? Então, 8 pessoas já não dá, porque realmente são muitas malas. E eu coloco duas minivan dessas. Se são, por exemplo, 10 pessoas, eu coloco 2 minivan dessas que são perfeitas. Perfeita porque dá para colocar todo mundo, e aqui na Itália tem uma taxa de circulação que se chama ZTL, que normalmente os micro-ônibus têm que pagar para entrar no centro histórico. E essas minivan aqui normalmente não pagam. E se é só um casal, logicamente, a gente usa a Mercedes classe S, que vocês podem ver embaixo, a gente usa no máximo para 2 pessoas, tá? Porque o porta-mala não é muito grande. E no máximo 3 pessoas, mas no caso, se for um city tour, 2 pessoas mais o guia na frente e o motorista. O táxi de água, não o other taxi, que vocês podem ver embaixo, em Veneza, a gente usa esse tipo de transporte para pegar o cliente, seja no aeroporto, seja na estação de trem, é o que a gente usa no caso de Veneza. E depois em toda a Itália, de norte a sul, a gente usa esse outro tipo de carro que eu mostrei para vocês. A gente já chegou no final. Eu queria agradecer muito vocês, que eu vi que todo mundo me aguentou essa 1 hora. Eu espero que eu tenha conseguido transmitir para vocês um pouco de informações. Lógico, é muita coisa, mas eu acredito que eu fiz uma seleção muito boa para vocês, consegui mostrar o melhor da região da Puglia. Eu adoro a Itália, como vocês observaram na apresentação. Eu moro aqui na Itália já há 16 anos, eu conheço muito bem o produto, seleciono a parte de hotelaria, nossos fornecedores. Então, assim, é uma segurança para vocês, saber que tem um brasileiro aqui na Itália que cuida do cliente de vocês. A Personal é nosso parceiro há anos, há vários anos. A gente faz toda a parte de grupinhos e individuais, todos os individuais feitos sob medida, aqueles clientes que procuram uma coisa muito especial, a gente dá toda assistência. O nosso staff, o pessoal que trabalha comigo, escreve em português e falam português, não falam muito bem como eu, mas eles falam português. Mas o melhor é que realmente eles conhecem muito bem. Então, assim, se vocês não têm determinadas informações, vocês podem fechar os olhos e deixar o cliente de vocês nas nossas mãos, tá? Porque realmente a gente conhece muito bem. Como o que você chama de Itália, a gente chama de casa, não? Porque a gente realmente conhece muito bem a Itália. Somos profissionais que conhecem muito bem todo o território italiano e tudo que a gente oferece para vocês, tá? Obrigado, Daniel. Estou à disposição para perguntas e respostas. Eu agradeço aí uma aula. Você mostra, além do conhecimento da região, o amor que você tem pela região, né? Tanto que você está aí há 16 anos já, né? Na Itália. Então, agora vamos para as perguntas. Deixa eu abrir aqui.
Tinha uma pergunta que disseram sobre guias, se era em português, você já respondeu a mesma, né? São todos, como eu falei para vocês, isso é realmente muito importante, tá? Porque tem pessoas, tem outros operadores aqui na Itália, que eles usam muito italianos que falam português de Portugal. Por quê? Porque é muito fácil para eles aqui ir em Portugal, estudar e depois voltar. No nosso caso, não. Eu selecionei todos os nossos guias, são guias, como eu falei, que vivem aqui há muitos anos, e não são só guias, são meninas, né? Tem homem e mulher, que são inclusive formados em universidade, em arte, cultura, história da arte. A gente tem guias maravilhosos em Florença, guias maravilhosos em Roma, que inclusive organizamos um encontro com o Papa, não? A benção do Papa na quarta e no domingo. Então, assim, vocês podem ficar tranquilos que são guias italianos, brasileiros. Se acontecer de ter algum guia que é italiano, são italianos que moraram no Brasil. Então, eles falam português, o nosso brasiliano, como a gente diz aqui na Itália, tá? Sobre isso, vocês podem ficar tranquilos. Certo. É possível fazer um passeio de dia inteiro para Polignano desde Bari? Sim, se você dormir, porque como eu falei, as distâncias são muito próximas, tá? Eu falo, tipo, se você está em Bari, vai até Polignano, são 30 minutos. Se você não quiser dormir em Polignano, você fica em Bari, vai até Polignano, vai até Alberobello, vai até Ostuni e depois volta para Bari. Logicamente, eu aconselho fazer, se você, por exemplo, não quiser ir até Lecce, no final da bota, no calcanhar da bota, que é muito difícil um brasileiro estar na Puglia e não querer conhecer o calcanhar da bota, né? Normalmente eles querem ir. Você pode se concentrar e dormir em Bari e dormir em uma das macerias que eu falei, ou em Ostuni, ou em Alberobello. Eu vou mostrar aqui para vocês, desculpa, eu vou voltar ao início, que aí eu mostro o mapinha que fica mais fácil, tá? Para vocês entenderem. Ó, vocês estão vendo aqui onde eu coloquei a setinha. Vocês podem dormir em Bari ou em Alberobello sem chegar até na ponta da bota. Vocês dormem aqui e visitam toda a região, depois vai para Matera, que é a cidade das cavernas. É uma região muito central e não tem muita estrada. A última zona, que é o Gargano, que são 2 horas, 3 horas para chegar lá. Mas toda a outra parte que eu falei, Ostuni, Alberobello, Lecce, eu falo de quilômetros muito pouco. E hospedagem muito fácil também. E vale a pena, assim, você se dormir umas 3 noites em uma maceria central entre Alberobello e Brindisi, por exemplo, e depois você visita toda a região. Ou com um carro privativo, a gente coloca um motorista com guia, ou então quem quiser dirigir, pode dirigir, que é super agradável. Depois, no final da tarde, volta para a maceria, não? Que são as fazendas, e aí você vai ficar numa maravilha, vai ter a piscina, vai relaxar. Realmente, vocês acreditem, é muito lindo. Não só porque eu já fui e eu, em particular, adoro a Puglia, mas todo mundo que vai adora. Uma coisa muito importante, Daniel, que é importante falar, que não serve não só para a Puglia, mas para toda a Itália. E eu vejo que o Brasil, eles pedem muito. O pessoal pede muito motorista que fala português para dirigir. A gente não é que não tem. Primeiro é difícil e segundo, aqui não pode, tá? Motorista é motorista, guia é guia. Se o cliente não quiser o guia, tudo bem, mas o motorista só vai levar e deixar ele para fazer a degustação, etc. O motorista não pode guiar, porque ele não é autorizado. Se tem alguém que faz isso aqui na Itália, como é que se fala? Eu não sei como é que se diz em português. Contra a lei. É contra a lei, não é autorizado, tá? É irregular. Eu acho que irregular é a palavra até certa. Irregular ficaria melhor.
Exato. Então, assim, eu peço para vocês não façam isso, porque primeiro está tirando um trabalho de um guia, que é um profissional que estudou e que vai estar à disposição para explicar para vocês sobre a história da região e do país, tá? E não é um motoristas são maravilhosos, eles podem dirigir, a gente tem ótimo motorista, já aconteceu de ter gente que não quis pegar guia e me diz, ok, você me deixa em Alberobello às 2 da tarde, às 3, às 4 vem me pegar. Ele dá o meet point, não, o ponto onde vocês vão se encontrar, mas ele não vai, tipo, descer, contar a história de Alberobello, não, porque ele não pode. Ele não pode, e uma grande parte dos motoristas, eles falam italiano, inglês e espanhol, tá? Então, assim, é uma coisa realmente muito séria e é muito importante vocês enfatizarem sempre isso para os clientes de vocês. Perfeito. Quantas noites em Alberobello para conhecer os trules e visitar as oliveiras? Você acha que... Alberobello é como eu falei, é pequenininha, não é muito grande. Tem um centrinho com todos esses trules, que eu acho que não tem na foto, porque eu não fiz uma foto aérea. Então, se você se não quiser dormir, não tem problema. Você pode dormir em Ostuni, em uma maceria ao redor, e vai em Alberobello, 2 horas. Tá ótimo, você faz 2 horas de visita em Alberobello, conhece a catedral, porque tem a catedral que é uma graça, é um trule, bem bonita. E depois faz uma degustação, como eu mostrei para vocês, que seria essa daqui. Essa daqui, né? Faz a degustação a mussarela, visita as oliveiras, ou então você pode fazer um full day, visitar Alberobello e Ostuni no mesmo dia. Certo. E nas outras cidades, quantas noites mais ou menos você recomendaria, assim, para quem quiser explorar assim com tranquilidade? Eu sempre sugiro. Inclusive, o ano passado, quando eu fiz esse fan trip, tudo bem, a gente não podia ficar muito tempo, porque eu trouxe eles para conhecer o produto, tá? Sim. Mas eu aconselho sempre, você pode fazer uma noite próximo a Alberobello, 2 noites em Lecce, em Matera, eu sempre aconselho 2 ou 3 noites. É muito relativo. Ou então você faz, como eu falei, 3 noites ou 4 noites, e uma na metade, como eu mostrei antes, tá? Na metade, aqui entre Bari e Brindisi, a gente reserva uma maceria bem legal, e dali todos os dias você faz passeio ao redor. Dá para ir e voltar no mesmo dia. Então, ou você dorme 1, 2 noites em várias cidadezinhas, se você tem uma semana, ou então você faz uma noite em Bari, por exemplo, 2 noites na parte de Ostuni, tá? Ou Polignano al Mare, e depois 2 noites em Matera, ou então 3 noites em Lecce, para depois conhecer a parte do calcanhar, não da bota. Mas é como o cliente desejar fazer, porque é muito flexível e são perto, são quilômetros realmente muito perto. Certo. Na tua opinião, qual que é a melhor época para visitar a Puglia? Então, Não ser assim, muito quente, nem... eu não aconselho, inclusive eu não aconselho porque eu já sabia e por experiência própria, porque 3 anos atrás eu fiz minhas férias, normalmente aqui em agosto a gente pega uma semana de férias, e eu fiz uma semana lá. Eu fiquei próprio em Polignano al Mare, em um resort, tem um resort que a gente trabalha com ele, se chama Borgo Bianco, não? E é muito quente. Julho e agosto realmente é muito quente. Polignano é muito cheia, então todas essas cidadezinhas que eu falei para você, Polignano, Gallipoli, Lecce, Monopoli, Alberobello são cheias de turista, então é próprio bem sufocante assim. A parte julho e agosto você pode vir. Setembro é uma delícia. Outubro é uma delícia, porque eles estão no sul, então é um pouco fresquinho, mas tem temperatura boa. Fevereiro, março, abril, maio, junho é sempre ótimo. Esse fan trip que eu fiz foi no ano passado, em abril, e estava uma temperatura muito gostosa. Perfeito. Em relação ao traslado de helicóptero
para fazer na região é muito caro? Então, esse famoso translado que eu falei para vocês, não? Que para poder ir até Sim, as ilhas Tremiti, é uma coisa muito especial, assim, essas ilhas, porque você pode ir de barco, de lancha rápida, só que demora também. É um pouco caro, são mais de 1.300 euros, tá? Esse translado é um helicóptero privativo, você pode ir até em 4, 6 pessoas, certo. mas eu falo assim, Daniel, a gente já vendeu, é bem viável, assim Sim, como você já teve vários grupinhos com a gente de 6, 8 pessoas sim, que fazem barco privativo e tudo, assim, sim, depois no verdade. final você dividindo, você paga até pouco. E realmente tem uma experiência super top, assim, porque é uma coisa bem, bem linda. As ilhas É a são muito bonitas. experiência, né? Não é só um traslado. Exatamente. Então, assim, né, eu falo, se você tem um pouquinho de dinheiro a mais e quer desbravar essa região, faz isso. Que aí você volta para o Brasil e diz, ó, meu, eu tive na Puglia, mas eu não visitei só o famoso Polignano al Mare, a Grota Palazzese, ou Leti. Eu fui nas Ilhas Tremiti, ou eu fui no Gargano, que foi aquele que eu falei. O pessoal vai ficar de boca aberta, né? Porque Sim, são regiões que ninguém quer vender. Não é que não quer vender, é complicado. Assim, você realmente precisa ter um operador, uma pessoa local aqui na Itália e muito bom, que conheça bem, para poder te sim. dar toda a assistência e todo o suporte para os clientes, né, de vocês. Uma outra pergunta aqui. É possível, né, fazer um conjugado com Croácia Sim, nesse sim, próximo? sim, sim, E sim, se sim. quiser, digamos, está comprando todo o pacote ali de Puglia e precisa comprar o ferry boat para a Sim, Croácia. Dá sim, para fazer por sim, sim. vocês. Inclusive, a gente já fez isso, já está acostumado a fazer. Inclusive, tem aqueles ferry boat que da Croácia até Bari que você dorme, então a gente vende a cabine, enfim, tudo isso a gente pode fazer tranquilamente. Certo. Cadê aqui as perguntas? Deixa eu ver aqui mais outras. Em média, assim, as refeições, quanto que você aconselharia as pessoas a levarem para gastar lá na região? Então, Puglia não é muito caro, assim, tem alguns hotéis, logicamente, se a gente falasse em 5 anos atrás, tinha hotelaria realmente muito baratas. Cresceu muito esses últimos anos. E há 4 anos atrás, 3 anos atrás, a Madonna teve na Puglia e fez o aniversário dela. Depois veio a Victoria Beckham, não, com o marido. Enfim, aí começou a ficar famoso e tem hotelaria um pouco cara. Mas a comida, você come. Entanto, você come massa fresca, que é uma delícia, peixe fresco, que é uma maravilha. 20 euros, 25 euros, até porque o brasileiro não tem o costume que a gente tem aqui na Itália. Aqui a gente come uma entrada, o primeiro, o segundo e a sobremesa e mais coisa, né? Chega até 10 pratos. E o, e o brasileiro não, o brasileiro se come um prato de massa ou uma pizza já tá bom. Então, com 20 euros você come tranquilo, na boa. Eu fiquei super impressionado, Daniel, quando eu fui para Matera, não? E Certo? eu saía nos restaurantezinhos. Tem restaurante que é um sonho. E realmente eu pagava muito pouco. Muito, muito pouco. Inclusive, eu estava com um grupo de operadores de outros países e a gente comentou sobre isso. Quando a conta chegava, eu falava, mas eu acho que está errado, é só a bebida, ou é a água, ou é o pão, não sei, porque era realmente, custava muito pouco, tipo 20, 30 euros eu comia e não conseguia, depois eu estava com a barriga na boca de comer. Então, assim, com 20 euros você come na boa, super bem. A pizza é maravilhosa. Uhum. Inclusive, quando os clientes nossos, quando você reserva todo um itinerário Puglia e Matera com a gente, não? Que depois eu te mando todos os vouchers de trânsito de tudo, eu te Sim. mando, inclusive, uma lista dos restaurantezinhos que o cliente pode ir por cada cidade que eles vão, eu dou uma lista dos restaurantezinhos que eles podem ir, que aí eles já vão no seguro, tá entendendo?
Ele já não fica muito perdido, porque eu sei, porque eu viajo também muito a trabalho, e quando você está em outro país, você fica meio assim, olha e não sabe onde é que vai comer. E eu aprendi, uma das primeiras coisas que eu faço quando eu viajo, se eu peço para o meu operador local, me dá umas dicas de restaurante, que aí já vou certo. Maravilha. Porto César e Santa Maria de Leuca são duas Aham. cidades diferentes, né? São duas E cidades diferentes. Eles estão bem aqui, cadê? Bem aqui na pontinha, na qual pontinha. delas que tem as praias mais bonitas, assim, na tua opinião? Santa Maria de Leuca. Santa Maria de Leuca. Santa Maria de Leuca é onde tem aquela foto famosa. Deixa eu ir lá no final. Essa daqui. É onde tem própria é a ponta. Porto Cesare é muito bonito e Galípoli também, mas essa Uhum. foto inclusive é em Santa Maria de Leuca, e realmente você não pode, se você dorme em Lete, Lete é bem legal dormir umas 2, 3 noites. Você precisa realmente pegar uma manhã ou até um dia inteiro e ficar nesse mar maravilhoso, dar um mergulho, Sim. porque a cor da água é uma coisa impressionante e a areia é uma coisa única. Perfeito. Vale a pena. E ver essa dança famosa que eu falei para vocês, que é bem linda. Sim. E em relação a vinícolas na região, você recomenda? Tem várias. Inclusive, a Puglia é muito conhecida pelo vinho Primitivo, não? Primitivo é uma marca, como a gente tem aqui no Vêneto, a gente tem o Valpolicella, como tem o Barolo em Piemonte. Na Puglia, eles têm um Primitivo. O Primitivo é um vinho muito bom, e eles têm seja o branco, o tinto, e tem o rosé, que é uma delícia. Para você ter ideia, eu nunca fui apaixonado do vinho rosé. E depois que eu tomei, que eu provei na Puglia, eu me apaixonei. Assim, eu sempre tomo, em especial, esse Primitivo. Então, tem várias. A gente leva, sim, o pessoal para visitar vinícolas, para fazer a degustação. Por isso que é legal alugar, tipo, um motorista com um guia, ou então só o motorista, e a gente organiza essas visitas, porque aí se você está dirigindo, depois é complicado para dirigir, né? Se você Nem aqui bebe... no Brasil, a lei cívica, se você é pego dirigindo, Sim, aqui na Itália realmente eles são muito duros sobre isso. Então a gente pode organizar. Deixa eu voltar aqui de novo, porque é bom a gente ir comentando, que aí eu vou lembrando. Essas fotos aqui que eu estou mostrando, inclusive, ele é uma maceria, ele fica próximo a Alberobello. Ele é uma maceria, se chama Maceria Torricelli, e você pode dormir. A gente faz a aula de como fazer a mussarela de búfala, pode fazer a degustação de vinho, porque ele tem produção de vinho, então você passeia nas vieiras, né? E faz a degustação de óleo também. Então você faz tudo em um só lugar e dorme, porque ele tem uns quartos, tem um spa maravilhoso, bem gostoso. É bem simples assim, não é muito caro essa maceria, mas é super gostosa. O proprietário é super querido, ele é super disponível, leva tuas malas quando tu chega e tal, é uma coisa bem legal. Então assim, essa daqui é um dos lugares que eu sempre aconselho, porque você pode fazer tudo, como nessa daqui também. Essa maceria, a gente faz a cooking class de massa, o proprietário que faz, é enorme essa maceria. Quem gosta de correr, tem uma parte muito boa que você pode correr para fazer exercício, e tem essa piscina que é uma piscina... também, né? Oi, desculpa? Depois de comer tanto, é bom dar uma corridinha Não, para sim, e é super legal, assim. O legal, Daniel, tipo, o pôr do sol na Puglia tem umas cores lindas, tem um amarelo, um cor-de-rosa. No final da tarde, quando você está passeando entre as oliveiras, não? As árvores de uva, você vê essas cores, é bem gostoso. Essa piscina aqui, inclusive, ele tem duas. Essa é de água salgada, água do mar salgada, e a outra é de água doce, e é bem gostosa. Eu adoro essa maceria aqui, realmente é bem legal. Tem muita gente perguntando o nome dos hotéis, das macerias, tudo aqui. Depois você pode me passar por e-mail. Depois eu posso... Para todo mundo os nomes daí. Eu posso, assim, eu não coloquei
o nome porque o que é que acontece? Tem muitas, realmente tem muitas. Se eu pudesse, eu ficaria com vocês aqui um mês, só falando de maceria, de hotelaria, que eu adoro isso. Então, assim, eu mostraria tudo para vocês, mas tem muitas. Eu posso mandar, vou mandar para o Daniel uma lista de várias, que aí vocês podem ter, tipo, na manga, na hora que o cliente diz, olha, eu quero uma, vocês, ó, tem essa daqui que é muito legal e tudo. Uma coisa muito... O ideal é até você enviar dessas que você comentou de hoje, que é o que o pessoal está bem interessado mesmo. Assim, uma coisa legal, Daniel, e falo para vocês, gente, e que é muito importante. Eu sei que hoje reservar hotelaria é muito fácil, porque tem Expedia, tem o Book.com, tem vários brokers aí no Brasil. Mas eu peço para vocês, sempre vocês pedem o Daniel Hotelaria. Ele sabe disso, porque a gente sempre faz isso com ele. A gente realmente tem bons contratos. Tem muita hotelaria que vocês não encontram na internet, não encontram essa daqui, por exemplo, não encontra nos brokers, não encontra em book.com, ou talvez se encontrar, não é muito garantido. Então, assim, a gente realmente tem uma vasta opção de hotelaria, contratos direto. Eu conheço muito proprietário das macerias, dos hotéis, então eu estou sempre pedindo, como eu sei que brasileiro gosta de mimo, de upgrade, eu estou sempre pedindo para o pessoal, né? Eu já estou super conhecido aqui por isso. Então, assim, vocês sempre pedem hotelaria para o Daniel, porque a gente realmente tem boas condições, tá? Sim. Tem alguma, assim, no transporte, na parte dos carros ali de vocês, já tem alguma política de definição, assim, de como vai ser questões de higiene, de segurança após essa liberação do turismo? Sim, já tem, inclusive eu já fiz esses dias, o escritório está fechado, logicamente, por restrições, não? Mas a gente está trabalhando de casa, toda semana, quase todos os dias, eu faço encontro com nossos fornecedores para discutir sobre isso. Está tendo, sim, todos os carros, eles fazem higiene antes de pegar o cliente. Por isso que a gente está indicando muito usar Aviano, porque Aviano são 8 lugares, então o cliente tem uma distância muito grande do motorista, mas eles colocaram tipo um vidro para dividir o motorista com o passageiro não tem contato com o motorista, tem máscara disponível para o passageiro, tem luva, o gel, e a cada transfer, eu falo de toda a Itália, tá? Não falo só de uma região. A cada transfer que é feito, por exemplo, se você eu tenho 3 chegadas do Daniel no aeroporto de Fiumicino, em Roma, em horários um pouco diferentes. Mas o carro é desinfetado toda vez que entra e sai um cliente, tá? Isso eu posso assegurar para vocês. Como o Matheus, meu chefe, falou no início, os hotéis já estão começando a abrir, alguns hotéis de grandes nomes, Armani, Bulgari e outros, algumas vilas, já começaram a abrir. Eles desinfetam o quarto, tem uma máquina própria a vapor que eles estão desinfetando. O restaurante tem toda uma organização que eles estão fazendo no café da manhã para desinfetar tudo. Então, vocês podem ficar despreocupados. Eu, daqui a alguns dias, a partir de junho, se Deus quiser, eles vão começar a abrir as outras regiões para a gente circular. Então, provavelmente eu vou me organizar para visitar, tipo Veneza, Florença, Roma, algumas regiões, para ver como é que eles estão tratando, como abriram, como está funcionando tudo, para poder depois te passar tudo isso. Te dizer, ó, Daniel, tá tudo ok, pode mandar, o pessoal tá tudo direitinho, sem problema. Até porque, como o Matheus falou no início, a Itália, infelizmente, foi a primeira a entrar nesse problema e a gente está sendo o primeiro a sair. Os números estão realmente muito baixos. Na nossa região, no Vêneto, está mais de 10 dias que não tem nenhum infectado. Então, os números estão baixando. A gente está sendo foi difícil, como eu sei que está sendo difícil aí no Brasil, mas, por favor, primeiro fé em Deus, todo mundo em casa, máscara, respeitar, limpem bem as mãos, lavem, não ter contato. É difícil, sim,
porque a gente é um pouco parecido com o italiano, porque é um país latino. Mas, assim, a gente consegue, vocês vão ver que logo, logo, o Brasil é um dos nossos primeiros mercados. A gente vai estar recebendo um cliente de vocês aqui. Maravilha. Muito obrigado, Edson, pela apresentação. Super obrigado a vocês. O Matheus, né, pela apresentação toda. Eu vou entrar com uma tela minha. Você pode fechar a tua aí, por gentileza, rapidinho? Tá. Deixa eu fechar. Aqui. Tá, só vou mostrar aqui uma tela nossa aqui. Falando um pouquinho aqui. Mateus, thank you. Thank you very much to all the guests to attend the meeting, and hope the border will open as soon as possible, and we are waiting to welcome you all and your client and your guests here in Italy. Thank you. You are welcome when you want to visit Curitiba. Thank you very much. Aqui, alguns pacotes que nós temos aqui. O pacote preparado pelo Edson com a Vertus, Puglia e Matera. Um pacote de 7 dias, 6 noites, a partir de 2.329 euros. Eu tenho tudo ele detalhado aqui, para quem quiser depois pedir saber mais detalhes desse pacote, é só me solicitar a gente aqui na Personal, que a gente está enviando daí para todo mundo. E também dá para a gente fazer adaptações de acordo com a necessidade do cliente de vocês. Tá? Esse pacote e outros mais que o Edson vai estar passando para a gente de Itália vão ser postados aqui em Destinos, Europa, no site da Personal Brasil. Todas as lives que nós estamos fazendo estão sendo gravadas no nosso YouTube e postadas no nosso site, no personal.tour.br, vai em informações, webinar. Então, todo esse conteúdo aqui, apresentado aqui, vocês podem acessar, assistir os vídeos de novo, mandar para clientes, para eles assistirem, se apaixonarem também pelo destino. Convido vocês a se inscreverem nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e o YouTube também, certo? Nossa agenda de próximas lives aqui. Agradeço muito, Edson, novamente. Muito obrigado. A gente se vê em junho, que em junho a gente tem a próxima, que é no dia 8, exato, que eu vou estar falando, inclusive, da minha região, onde eu moro, do Vêneto. Vou falar em um modo bem especial, cheio de novidades, cheio de surpresa para vocês também. Vocês vão adorar, tá? Um abraço grande, Daniel. Obrigado por tudo. Eu que agradeço aí a participação. Fiquem com Deus. Também, meu amigo. Um abraço e boa noite. Bom final de semana. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau, tchau. Thank you. Tchau, tchau, tchau. Thank you, tchau.